Naquele dia, eu já sabia que a festa não era exatamente sobre a celebração de mais um ano de vida da minha nora, mas sobre mostrar poder, ostentar e de algum jeito me reduzir diante de todos. As festas dela nunca foram apenas encontros de família, sempre tinham um ar de julgamento, como se cada convidado estivesse ali para medir quem era digno de estar presente e quem não passava de uma peça descartável na vitrine social que ela tanto fazia questão de exibir. Eu fui porque ainda acreditava que, apesar de todas as diferenças e das feridas que já haviam se acumulado, meu filho precisava ver a mãe ali, tentando apoiar, tentando manter um fio de respeito, mesmo que fosse tênue e desgastado. Coloquei um vestido simples, nada que chamasse atenção, porque aprendi ao longo do tempo que naquele ambiente, qualquer detalhe era motivo para comentários sussurrados atrás das costas. O salão estava cheio de flores brancas, mesas alinhadas com toalhas impecáveis, garçons circulando com taças cintilantes e uma música ambiente escolhida para dar ares de grandeza. Mas o que mais me marcou não foram as flores nem as taças, foi a maneira como minha nora caminhava pelo espaço, como se fosse a dona de um império. E, de certo modo, ela parecia acreditar que era. Eu ainda estava de pé perto da mesa de doces quando meu filho me chamou, sua voz atravessando o burburinho das conversas. Ao olhar para ele, percebi algo estranho, um brilho nos olhos que não era de alegria, mas de dureza, de cálculo. Ele pediu silêncio, ergueu a mão e, como se fosse parte de uma encenação previamente combinada, todos os olhares se voltaram para nós. Senti minhas mãos tremerem levemente, não porque eu imaginasse o que estava por vir, mas porque havia algo de profundamente errado na forma como ele me encarava, como se fosse um juiz prestes a dar um veredito. E então as palavras saíram, frias e cortantes. Ele exigia que eu entregasse minha casa, aquela casa que custava 6 milhões de reais, para sua esposa. Disse diante de todos, sem hesitar, que ela merecia mais do que eu podia dar, que eu já havia vivido minha vida e que agora era a hora de reconhecer o valor dela, a mulher que, segundo ele, sustentava a imagem da família. Houve um silêncio pesado que pareceu engolir o ar da sala. Alguns convidados se entreolharam, outros tentaram sorrir desconfortavelmente, como se aquilo fosse apenas uma piada de mau gosto, mas a seriedade na expressão dele não deixava dúvidas. Ele falava sério. Eu me senti exposta, desnudada diante de pessoas que nem sequer conheciam a minha história, que não sabiam quantos anos de trabalho, de sacrifício, de noites em claro e de renúncias estavam fincados em cada parede daquela casa. Era como se minha vida inteira tivesse sido reduzida a uma cifra. E pior, colocada em julgamento público. Respirei fundo, tentei manter a calma, mas o coração batia forte, como se fosse me trair a qualquer momento. Quando finalmente consegui responder, minha voz saiu firme, mas trêmula por dentro. Disse que não, que aquela casa era minha, que não havia motivo algum para eu abrir mão dela para satisfazer o capricho de alguém que sequer sabia respeitar a própria história da família. O olhar dele mudou, ficou mais escuro, mais carregado. E então, diante de todos, ele avançou um passo e me empurrou. Não foi um empurrão violento a ponto de me derrubar, mas foi o suficiente para que meu corpo se desequilibrasse e minhas mãos buscassem apoio na mesa atrás de mim. O choque não foi apenas físico, foi a constatação dolorosa de que meu próprio filho, aquele que um dia embalei nos braços, que cuidei quando tinha febre, que defendi do mundo tantas vezes, agora me tratava como um obstáculo descartável. O salão inteiro congelou. Ninguém fez nada. Ninguém se levantou para dizer que aquilo era errado, que era vergonhoso. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram não ter visto. E ali, naquele instante, compreendi que não se tratava apenas de um pedido abusivo, mas de uma sentença. Para eles, eu já não passava de uma velha inconveniente, com uma casa valiosa demais para ocupar sozinha. O bolo ainda não havia sido cortado, as velas nem sequer tinham sido acesas, mas para mim, a festa já tinha terminado. Permaneci ali por alguns minutos, tentando recompor minha respiração, tentando não deixar que as lágrimas escapassem diante de tantos olhares.
Minha nora, de longe, observava tudo com um sorriso frio, como se aquela humilhação fosse um presente de aniversário melhor do que qualquer joia. Eu, então, peguei minha bolsa, caminhei até a porta e saí sem olhar para trás. O ar da noite me pareceu mais pesado do que nunca, e cada passo que dei em direção ao carro foi um esforço para não desabar. Dentro de mim, algo havia se rompido. A imagem do meu filho exigindo o que era meu, a mão dele me empurrando, o silêncio cúmplice dos presentes, tudo se gravou de uma forma que jamais poderia ser apagada. Naquele instante, eu ainda não sabia exatamente como reagiria, mas uma certeza começou a se formar em mim. Não permitiria que aquela cena fosse o ponto final da minha história. Essa noite seria lembrada como o momento em que tudo mudou, o marco em que o amor de mãe foi desafiado até o limite da dignidade. Eles achavam que haviam me derrotado diante de todos, que eu sairia dali diminuída, quebrada, mas não imaginavam que, no silêncio da minha dor, começava a nascer uma decisão que transformaria completamente o rumo das nossas vidas. Eu não sabia ainda como, mas sabia que não seria mais a mesma. E essa certeza, ainda embrionária, me acompanhou de volta para casa, como uma chama pequena, mas impossível de apagar. Voltei para casa naquela noite como se tivesse caminhado sobre cacos de vidro. A estrada parecia mais longa do que de costume, e cada farol que cruzava era como um reflexo da cena que se repetia na minha mente sem cessar. O rosto do meu filho endurecido, a voz dele exigindo o que não era dele, o olhar satisfeito da minha nora e o silêncio pesado de todos os outros. Ao fechar a porta de casa atrás de mim, senti que o mundo do lado de fora tinha perdido o pouco de cor que ainda restava. A casa, aquela mesma que ele exigira diante de tantos, parecia me observar em silêncio, como se também tivesse sido agredida. Passei a mão pelas paredes, pelos móveis, como quem pede desculpa a um velho amigo por quase tê-lo perdido, e deixei o corpo afundar na poltrona da sala. Foi ali, no escuro, que finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de fragilidade, mas de uma dor surda, de um luto silencioso pelo filho que parecia ter desaparecido, substituído por alguém que eu já não reconhecia. Recordei-me de quando ele era criança, dos dias em que corria por esse mesmo chão com os joelhos ralados, das noites em que se encolhia no meu colo pedindo proteção contra pesadelos. Como foi possível que aquele menino tivesse se transformado no homem que me empurrou diante de tantos, como se eu fosse um estorvo a ser retirado do caminho? Eu não havia apenas recusado entregar a casa, eu havia recusado entregar a minha própria dignidade, e essa recusa custara caro. Ainda sentia a pressão das mãos dele contra meus ombros, o desequilíbrio repentino, a vergonha de quase cair. Mas o que mais pesava não era o impacto físico, e sim o vazio que veio logo depois, a confirmação de que a ligação entre nós estava rachada de forma talvez irreparável. Passei aquela noite em claro, revendo cada detalhe. A expressão de triunfo da minha nora, como se a humilhação fosse parte do presente que ela recebera. O olhar fugidio de parentes que se calaram, preferindo não se envolver. O empurrão, que não foi só um gesto de agressividade, mas um símbolo da força que ele acreditava ter sobre mim. No silêncio da madrugada, entre a dor e a indignação, compreendi que não era apenas uma questão de herança ou de dinheiro. Era uma questão de respeito, ou melhor, da ausência dele. E quando uma mãe percebe que o próprio filho já não a respeita, ela se vê diante de uma decisão difícil: aceitar calada ou se erguer de um jeito que talvez doa ainda mais, mas que devolve a ela o direito de existir em pé. Levantei-me cedo, com os olhos inchados, mas com a cabeça mais clara. Preparei um café que mal conseguia engolir e caminhei pela casa inteira, de um cômodo ao outro, como se precisasse reafirmar que aquele espaço era parte da minha história, que cada parede carregava as marcas do tempo e do esforço que me permitiram conquistá-la. Não seria um capricho, uma exigência feita em público que apagaria isso. O empurrão que recebi não foi apenas uma agressão. Foi uma tentativa de apagar minha voz, de me colocar contra a parede até que cedesse. Mas naquela manhã, percebi que, em vez de me calar,
O gesto dele havia acendido em mim uma chama inesperada. Ainda assim, a dor era real. Eu sabia que a partir dali, nada mais seria igual. O peso da traição não some de um dia para o outro. Ele se instala no peito. Muda a forma como você olha para cada detalhe. A xícara que ele usava quando vinha me visitar, a fotografia dele emoldurada na estante, tudo parecia carregar uma sombra de ironia. Senti vontade de arrancar essas lembranças da minha frente, mas me contive. A recusa que dei na festa não poderia ser apenas o início de um rompante emocional. Precisava se transformar em algo maior, em uma decisão consciente. Eu não podia permitir que a história da minha vida fosse reescrita por mãos alheias. Passei dias em silêncio, sem atender ligações, sem responder mensagens. Eu sabia que, depois da cena, tentariam me pressionar de outras formas, que não se contentariam com a recusa dita em público. O empurrão havia sido apenas o começo, uma mostra do que viriam a fazer para alcançar o que queriam. Mas meu silêncio era também uma recusa, uma forma de mostrar que eu não seria manipulada pelo barulho. Cada noite, antes de dormir, eu revivia a cena e me perguntava se tinha feito o certo. Mas a resposta vinha sempre com a mesma clareza. Sim, porque dizer não, naquela circunstância, foi a única forma de não perder a mim mesma. E assim, enquanto o mundo lá fora continuava seu ritmo, dentro de mim crescia a convicção de que aquela recusa, acompanhada do empurrão, não seria esquecida nem apagada. Era uma ferida, mas também um ponto de partida. Eu ainda não sabia como enfrentaria o que estava por vir, mas sabia que havia tomado uma posição da qual não voltaria atrás. Eu não entregaria minha casa, não entregaria minha história, não entregaria a mim mesma. E esse pensamento duro e frio foi a única coisa que me deu forças para seguir em frente. Porque, no fundo, eu compreendi que não era apenas minha casa que eles queriam tomar, era a minha identidade. E isso eu não deixaria acontecer. Na manhã seguinte ao episódio, a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Havia algo diferente no ar, um peso que não vinha apenas do cansaço da noite mal dormida, mas da consciência de que eu havia atravessado uma fronteira invisível, um ponto sem retorno. Caminhei pelos corredores como quem visita um território abandonado, passando a mão sobre móveis que pareciam me observar em silêncio. Era como se a própria casa tivesse testemunhado o que acontecera e agora refletisse a mesma dor que eu carregava. A cada passo, lembranças antigas surgiam diante dos meus olhos, como fantasmas que se recusavam a partir. Vi meu filho ainda criança, sentado no chão da sala, montando blocos de brinquedo com o sorriso que iluminava tudo ao redor. Lembrei-me dele, estudando na mesa da cozinha, a testa franzida, pedindo minha ajuda em cálculos que diziam ser complicados. Eu o via em tantos lugares, ao mesmo tempo que a casa inteira parecia ser um álbum de memórias. E, no entanto, aquele homem que me empurrou diante de tantos não era mais o menino que um dia se apoiara em mim. Sentei-me na poltrona que sempre foi meu refúgio e, pela primeira vez em muitos anos, chorei de um jeito que não consegui conter. Não eram lágrimas discretas, não era aquele pranto abafado que uma pessoa engole para não incomodar os outros. Era um choro profundo, soluçado, daqueles que doem no corpo inteiro, como se cada lembrança se transformasse em uma pedra jogada contra mim. Eu chorava pelo filho que parecia ter se perdido, pela mãe que parecia já não ter valor, pela vida inteira dedicada a alguém que agora me tratava como um obstáculo a ser removido. Era um luto silencioso, e cada lágrima que escorria trazia consigo uma mistura de mágoa, incredulidade e uma sensação de abandono que eu não sabia sequer nomear. Enquanto o choro se prolongava, percebi que o som ecoava pelo espaço vazio e, ao mesmo tempo, parecia não encontrar nenhuma resposta. Ninguém viria me consolar, ninguém estenderia os braços para dizer que eu não estava sozinha. A solidão era cortante, mas foi dentro dela que comecei a me ouvir com mais clareza. Eu percebia que estava diante de uma escolha: continuar presa ao papel da mãe que desculpa tudo, que se anula, que aceita ser diminuída em nome de um amor que já não encontra reciprocidade, ou começar a reconstruir uma forma de existir que não dependesse mais da aprovação dele. Pela primeira vez,
Eu me dei conta de que precisava escolher a mim mesma. Levantei-me com dificuldade, como se o peso das lágrimas tivesse me deixado mais frágil. Caminhei até o espelho do quarto e encarei meu próprio reflexo. Vi o rosto cansado, os olhos vermelhos, mas também vi uma mulher que sobrevivera a muito mais do que humilhações. Lembrei-me dos anos difíceis, da viuvez precoce, das batalhas silenciosas para manter a casa e criar um filho sozinha. Nada disso tinha sido fácil, mas eu havia vencido. E então me perguntei, por que agora eu deveria aceitar ser esmagada justamente por aquele que deveria ter sido meu aliado, minha continuação? O choro foi se transformando em raiva contida, uma energia diferente que começou a percorrer meu corpo. No entanto, por mais que essa raiva surgisse, ainda havia dentro de mim uma dor quase infantil. A necessidade de entender onde foi que me perdi no caminho, em que momento o menino que segurei pela mão se tornou esse homem frio e calculista. Eu revisitei mentalmente cada escolha, cada momento de indulgência, cada desculpa que dei para comportamentos que já me incomodavam, mas que preferi não enfrentar. Talvez a resposta estivesse ali, em todos os silêncios que mantive para preservar uma paz falsa. Talvez tivesse sido nesse espaço de omissão que ele aprendeu a acreditar que podia tudo, inclusive me empurrar diante de uma plateia silenciosa. As horas passavam e eu permanecia andando pela casa, ora chorando, ora revivendo lembranças, ora tentando pensar em um futuro que não parecia claro. Mas entre todas essas idas e vindas da mente, uma certeza foi se solidificando. Eu não poderia mais permitir que minha vida fosse decidida pelos caprichos dele e da esposa. Aquela noite me ensinara que o amor de mãe, quando não é respeitado, corre o risco de se tornar prisão. E eu não queria viver presa. Ao cair da tarde, preparei um chá e me sentei no quintal, observando o céu mudar de cor lentamente. Foi nesse instante, no silêncio da natureza, que percebi que o choro que me acompanhara o dia todo começava a se transformar em algo diferente. Não era mais apenas dor, mas também um despertar. O empurrão que recebi tinha deixado uma marca, mas também tinha aberto meus olhos. Eu precisava reagir, e essa reação não viria de palavras ditas no calor da raiva, mas de ações silenciosas e firmes, que mostrariam a todos, inclusive a ele, que eu ainda tinha voz e que não estava disposta a ser silenciada. Naquela noite, quando deitei a cabeça no travesseiro, o pranto já não vinha com a mesma força. Havia dentro de mim uma chama acesa, discreta, mas persistente. Eu sabia que ainda sofreria, que ainda enfrentaria dias duros, mas também sabia que aquele primeiro choro havia sido necessário. Era a limpeza de um terreno devastado, o espaço que eu precisava abrir para que algo novo pudesse nascer. E embora ainda não tivesse todas as respostas, já carregava comigo uma decisão embrionária. Eu não me deixaria ser empurrada de novo, nem fisicamente, nem espiritualmente. Se meu filho tinha escolhido se tornar meu algoz, eu escolheria me tornar minha própria guardiã. A madrugada chegou como um véu pesado, cobrindo a casa inteira com um silêncio quase opressor. As horas avançavam lentas e eu me revirava na cama, incapaz de adormecer. O corpo cansado pedia descanso, mas a mente não cessava de trabalhar, repassando 1000 vezes a cena que havia se tornado uma ferida aberta. Eu ainda sentia a mão dele me empurrando, ainda ouvia a voz exigindo o que era meu, ainda via o rosto frio da minha nora, sorrindo como quem já se considerava dona de algo que nunca lhe pertenceu. Cada lembrança queimava como ferro em brasa. E foi nesse calor que a decisão começou a nascer, não como um impulso repentino, mas como uma determinação que vinha sendo gestada em silêncio desde o instante em que saí da festa. Levantei-me, incapaz de continuar deitada, e caminhei até a sala. As luzes apagadas revelavam apenas sombras, e cada sombra parecia me lembrar do que estava em jogo. Sentei-me à mesa de jantar, a mesma mesa em que tantas vezes meu filho se alimentou. Riu, chorou, fez confidências. Toquei o tampo de madeira como se buscasse nele uma resposta, e, em vez de respostas, vieram mais memórias. Mas ao contrário da noite anterior,
em que essas lembranças só traziam dor, naquela madrugada elas começaram a se transformar em algo mais. Era como se a lembrança da mãe que fui me lembrasse também da mulher que ainda podia ser. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Não sabia exatamente o que escrever, mas sentia a necessidade de registrar, de dar forma ao turbilhão que me consumia. As palavras saíram entrecortadas no início, mas logo fluíram. Hoje meu filho me empurrou diante de todos. Hoje ele tentou tomar de mim a história que construí com tanto sacrifício. Hoje percebi que não posso mais esperar que o amor dele me proteja. Agora sou eu quem precisa se proteger. Ao escrever isso, percebi que já não havia volta. A decisão se consolidava em cada linha. Levantei os olhos e olhei ao redor da sala. A casa parecia ouvir meus pensamentos, testemunhar o nascimento de uma nova etapa. Decidi ali que não permitiria mais que ele e a esposa me arrancassem o que era meu. Não apenas a casa, mas minha paz, minha dignidade, minha identidade. Eu faria o que fosse necessário para me proteger, para proteger esse espaço que era mais do que tijolos e cimento. Era a memória da minha vida, da minha luta, da minha resistência. Essa decisão me deu uma estranha calma, como se finalmente eu tivesse encontrado o caminho em meio ao caos. A madrugada avançava e, enquanto o silêncio da rua se misturava ao tic-tac do relógio, comecei a planejar. Pensei em buscar aconselhamento legal, em mover documentos, em colocar barreiras onde antes eu havia deixado portas abertas. Pensei em como tantas vezes, ao longo dos anos, eu havia permitido pequenas invasões em nome do amor materno, acreditando que isso era natural, que era meu dever ceder. Mas naquela noite, entendi que ceder, naquele contexto, não era generosidade, era autodestruição. E eu não estava disposta a me destruir para alimentar o orgulho da minha nora ou a arrogância do meu filho. O vento frio da madrugada entrou pela janela entreaberta, arrepiando minha pele. Senti como se fosse um aviso, um sinal de que a vida mudaria de rumo. E de fato, mudaria. Fiquei em silêncio por longos minutos, apenas ouvindo os sons da noite, até que me levantei e caminhei até o quarto de hóspedes, onde ainda estavam guardadas algumas caixas antigas. Abri uma delas e retirei uma pasta com documentos. Ali estavam registros de compra, escritura, comprovantes, tudo o que ligava legalmente a casa a mim. Segurei cada papel como quem segura uma arma silenciosa, a prova de que, por mais que tentassem, eu ainda tinha a lei do meu lado. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida latejava. E se eles conseguissem manipular, distorcer, convencer? Conhecia bem a capacidade de ambos para mascarar a realidade e fazer parecer que eram vítimas. Essa dúvida me fez entender que eu precisava de algo mais do que papéis. Precisava de estratégia, precisava de coragem, precisava de firmeza. Ao voltar para o quarto, já não sentia a mesma inquietação que me consumira antes. Ainda doía, ainda sangrava por dentro, mas havia algo novo em mim, algo que talvez fosse mais forte que a própria dor. Deitei-me de novo e, pela primeira vez em muitas horas, fechei os olhos, não como quem foge, mas como quem se prepara. A decisão estava tomada, e isso mudava tudo. Eu não seria mais empurrada, não seria mais humilhada, não seria mais usada. Se até então eu havia sido a mãe que suportava tudo em silêncio, a partir daquela madrugada eu seria a mulher que se levantaria para defender a si mesma. Adormeci por alguns instantes já perto do amanhecer, e nos sonhos fragmentados vi meu filho criança, correndo em um jardim iluminado. Mas ao fundo, havia a sombra de um homem que o afastava de mim, que o transformava em alguém que eu já não reconhecia. Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com um peso diferente no peito. O peso de quem sabe que não pode mudar o passado, mas pode escolher como vai enfrentar o futuro. Quando o sol começou a nascer, entrando pelas frestas da janela, senti que aquele seria o início de uma nova fase. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria necessário. A decisão da madrugada havia se tornado meu norte, e eu seguiria por esse caminho, custasse o que custasse. O amanhecer daquele dia trouxe consigo uma estranha clareza, como se a decisão tomada na madrugada tivesse limpado um nevoeiro antigo que me impedia de enxergar a realidade. Preparei um café forte e o bebi devagar,
sentindo o gosto amargo deslizar pela garganta como uma confirmação daquilo que eu já sabia. Era hora de agir. Passei as primeiras horas da manhã organizando documentos, separando papéis que até então estavam esquecidos em gavetas e caixas. Cada contrato, cada escritura, cada comprovante de pagamento parecia me lembrar que nada do que conquistei caiu do céu. Que cada pedaço daquela casa de 6 milhões de reais era fruto de suor, de privações, de noites solitárias enfrentadas com coragem. Ao colocar todos os papéis em uma pasta, percebi que aquele gesto era mais do que um ato burocrático. Era uma preparação de armas, um ritual silencioso de defesa. Eu sabia que para enfrentar meu filho e a mulher dele, não bastaria a dor de mãe ou a indignação de quem foi empurrada diante de todos. Eu precisaria da força fria da lei, das palavras certeiras de quem entende como transformar uma injustiça em resistência formalizada. Assim, respirei fundo, vesti uma roupa simples e elegante e saí de casa em direção ao escritório do advogado que me acompanhava há anos em questões pequenas, mas sempre com honestidade. O caminho até lá me pareceu diferente. As ruas que tantas vezes percorri em rotina agora se transformavam em corredores de decisão. Cada semáforo, cada cruzamento, era como um aviso de que eu estava cruzando para outro lado da vida, deixando para trás a passividade e assumindo o papel de quem enfrenta. Quando cheguei ao prédio antigo, com portas de madeira escura e cheiro de arquivos acumulados, senti uma pontada de ansiedade. Mas logo o rosto acolhedor do Dr. Henrique, com seus cabelos já grisalhos e a expressão calma, me deu a segurança que eu precisava. Sentada diante dele, comecei a narrar os acontecimentos da festa. Cada palavra parecia pesar toneladas, mas também me libertava. Contei sobre a exigência absurda, sobre o empurrão, sobre o silêncio dos convidados, sobre a expressão de triunfo da minha nora. Ele ouviu tudo em silêncio, anotando algumas coisas em um caderno grosso, e quando terminei, inclinou-se para a frente com um olhar firme. Disse que eu tinha razão em procurar proteção imediata, que casos como esse eram mais comuns do que eu imaginava, e que a pior armadilha era ceder pelo cansaço ou pela culpa. Explicou-me que minha casa estava legalmente protegida, que não havia como transferir nada contra minha vontade, mas alertou que eles poderiam tentar usar manipulações, falsas declarações, até mesmo pressão psicológica para me fragilizar. Era preciso se antecipar a todos os movimentos. Ele sugeriu providências práticas, atualizar registros, bloquear possíveis acessos a informações, revisar testamentos, criar barreiras legais que impossibilitassem manobras. Falou também sobre medidas de proteção pessoal, caso as intimidações se tornassem mais diretas. Enquanto ele falava, eu sentia um misto de dor e alívio. Dor, porque era cruel ter que se defender justamente do filho que um dia jurei proteger acima de tudo. Alívio, porque percebia que não estava sozinha, que havia instrumentos capazes de impedir que eles me arrancassem aquilo que era meu por direito. Ao assinar os primeiros papéis, senti como se estivesse assinando um pacto comigo mesma. Cada rubrica não era apenas um ato jurídico, mas um grito silencioso. Eu existo. Eu tenho valor. Eu não serei apagada. Saí do escritório com a pasta de documentos mais organizada do que nunca. Mas o que realmente estava organizado era o meu coração. Pela primeira vez, desde aquela noite humilhante, senti que tinha controle de alguma coisa. Eu não poderia mudar o que aconteceu. Não poderia apagar o empurrão nem os olhares cúmplices, mas podia decidir como enfrentaria cada novo passo. No trajeto de volta, o mundo parecia o mesmo. Carros buzinando, pessoas apressadas, o sol de fim de manhã iluminando as calçadas. Mas dentro de mim, tudo era diferente. Cada passo que dava era acompanhado por uma sensação de firmeza que há muito tempo eu não sentia. E quando cruzei novamente os portões da minha casa, aquela mesma que eles tentaram tomar de mim, não a vi mais como um fardo ou como um objeto de disputa. Via como um símbolo de resistência, como uma fortaleza que eu protegeria com todas as minhas forças. Ainda naquela tarde, enquanto organizava novamente os documentos em uma gaveta segura,
Compreendi que a visita ao advogado tinha sido mais do que um ato prático. Foi o primeiro movimento real de uma batalha silenciosa que estava apenas começando. E ao contrário do que meu filho e minha nora pensavam, eu não seria uma vítima passiva. Eu estava pronta para resistir, e cada madrugada de dor agora se transformava em combustível para manter viva a chama que eu mesma havia acendido. A decisão não era mais apenas um pensamento na escuridão da noite. Era agora um caminho traçado, uma estrada sem volta. No dia seguinte à visita ao advogado, acordei mais cedo do que de costume, com uma sensação de dever que me queimava por dentro. Não havia mais espaço para hesitação, não havia mais tempo para fingir que tudo se resolveria com o passar dos dias. A festa da nora, o empurrão, o silêncio covarde dos presentes, tudo ainda estava vivo em mim como uma ferida exposta. Mas agora, cada lembrança não servia apenas para me machucar. Servia para me lembrar do porquê eu precisava agir. Sentei-me à mesa da cozinha, tomei um café preto bem forte e olhei em volta como quem se despede de uma vida antiga. Não era mais a mulher que suportava em silêncio, era a mulher que começava a agir com firmeza. Passei a manhã ao telefone, conversando com bancos, solicitando bloqueios, cancelando cartões adicionais que meu filho tinha acesso, encerrando autorizações que eu havia dado no passado por ingenuidade ou excesso de confiança. A cada ligação concluída, sentia uma espécie de libertação, como se eu fosse cortando os fios invisíveis que me prendiam à manipulação deles. Não foi fácil. Em algumas chamadas, os atendentes se mostravam confusos, perguntavam se eu tinha certeza, lembravam que aquele acesso era antigo. Eu respondia com firmeza, quase fria, como alguém que já não pode se dar ao luxo da dúvida. Sim, eu tinha certeza, mais do que nunca. Ao final da manhã, reuni comprovantes, protocolei pedidos de cancelamento e atualizei senhas de todas as contas online. Foi um processo cansativo, que exigiu de mim uma energia que há muito eu não precisava mobilizar. Mas a cada passo concluído, a sensação era de que eu erguia um muro protetor ao redor da minha vida. Eu sabia que eles estranhariam o silêncio, sabiam que em breve tentariam usar o dinheiro como arma, e quando descobrissem que já não tinham acesso, a reação viria rápida e cruel. Mas eu estava preparada. Não precisei esperar muito. Naquela mesma noite, o telefone tocou diversas vezes. Primeiro foi meu filho, em ligações sucessivas que eu deixei tocar até o fim. Depois vieram mensagens apressadas, cheias de pontos de interrogação, exigindo que eu atendesse. Quando não obtiveram resposta, começaram os tons mais duros. Por que você fez isso? Sabe que está nos prejudicando? Não pode brincar com nossa vida dessa forma. O plural que ele usava, nos prejudicando, nossa vida, revelava exatamente o que eu já sabia. Ele não falava mais por si mesmo, falava por ela, pela esposa que se alimentava da minha paciência como quem suga a última gota de dignidade que restava. Resistia a cada toque, a cada notificação, a cada vibração insistente do celular. No silêncio da minha sala, com as luzes baixas e a pasta de documentos ao meu lado, eu sentia o peso de cada decisão, mas também o alívio de não ceder. O empurrão na festa havia me mostrado o que aconteceria se eu permitisse que continuassem avançando. Eles me derrubariam por completo. Bloquear as contas era, portanto, mais do que um gesto de autopreservação financeira. Era uma declaração de independência. Na manhã seguinte, ao abrir as cortinas, encontrei o carro do meu filho estacionado em frente ao portão. Ele não desceu. Ficou ali por longos minutos, o motor ligado, talvez esperando que eu aparecesse para confrontá-lo, talvez tentando criar um clima de intimidação. Permaneci dentro de casa, observando de longe, com o coração batendo forte, mas firme na decisão de não ceder ao espetáculo. Depois de algum tempo, ele arrancou com o carro em uma velocidade que denunciava sua raiva, e o silêncio voltou a reinar. Eu sabia que aquilo era apenas o começo, que em breve eles viriam com novas investidas, mais intensas, mais ardilosas. Mas naquele instante, eu também sabia que havia dado meu primeiro golpe de resistência. Passei o resto do dia em reflexão, lembrando das vezes em que abri mão de mim mesma para que ele tivesse mais conforto,
das contas que deixei de pagar para garantir os estudos dele, das noites, em claro, em que calculei cada gasto para que nada faltasse. E agora, tudo que eu recebia em troca era cobrança, humilhação, empurrões e exigências absurdas. O bloqueio das contas foi, de certa forma, um bloqueio desse ciclo de exploração que eu mesma alimentei sem perceber. Pela primeira vez em anos, eu disse não de um jeito que não poderia ser revertido com lágrimas falsas ou com palavras manipuladoras. Naquela noite, ao deitar, senti o corpo cansado, mas a mente mais leve. Era como se eu tivesse retirado das minhas costas um fardo que me esmagava há muito tempo. Ainda havia medo, ainda havia incerteza, mas havia também uma chama nova. A certeza de que eu não precisava viver refém do amor distorcido de quem deveria ter me protegido e respeitado. Eu era capaz de me proteger sozinha, e cada bloqueio que fiz naquele dia foi um tijolo erguido na fortaleza que eu começava a reconstruir dentro de mim. Os dias que se seguiram ao bloqueio das contas foram uma sucessão de pequenos terremotos silenciosos. Eu já esperava que o golpe atingisse em cheio não apenas o meu filho, mas principalmente a mulher que ele havia escolhido para caminhar ao lado dele, aquela que desde o início se mostrou mais interessada em usufruir do que em construir. O silêncio dele, ainda que carregado de raiva, tinha algo de calculado, mas o dela não conhecia contenção. Foi através das mensagens dela que a verdadeira face da ambição desmedida começou a se revelar sem máscaras, e cada palavra recebida era como uma punhalada fria tentando me atravessar por dentro. Na manhã do terceiro dia, meu celular vibrou sem parar. Abri a tela e vi o nome dela piscando como uma provocação. Respirei fundo antes de ler, mas nada poderia ter me preparado para a sequência que se seguiu. Você não tem direito de fazer isso conosco, dizia a primeira mensagem. Logo depois, outra. Aquela casa já deveria ser minha. Você já viveu demais, já aproveitou o suficiente. E então, como se não bastasse, vieram as ofensas mais cruéis, direcionadas não apenas a mim, mas à memória do meu esforço, as escolhas que fiz, a vida inteira que construí. Ela dizia que eu era egoísta, que estava atrapalhando o futuro do próprio filho, que a minha recusa era prova de que eu não amava ninguém além de mim mesma. Eu li tudo em silêncio, sentada na poltrona da sala, e por um instante senti a respiração falhar. Como alguém que nunca viveu um único sacrifício ao meu lado podia ter a audácia de falar sobre amor, sobre egoísmo, sobre o que eu devo ou não merecer? Aquela casa, levantada com suor e noites sem dormir, agora era tratada por ela como um direito adquirido, como um prêmio que lhe cabia simplesmente por existir. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando segurar as lágrimas, mas logo percebi que não valia a pena chorar. As mensagens não eram apenas ataques emocionais, eram uma estratégia de intimidação, uma tentativa de me dobrar pelo desgaste psicológico. E elas não pararam. A cada hora, mais notificações surgiam. Você vai acabar sozinha, ninguém vai querer saber de você. Não adianta se esconder atrás de papéis, o futuro está do nosso lado. Se você não entregar logo, vai se arrepender. Eram frases carregadas de veneno, cuspidas com a frieza de quem não tem nada a perder. Entre uma e outra, surgiam também mensagens supostamente conciliadoras, fingindo preocupação. Pense bem, não queremos brigar, só queremos o que é justo. Eu percebia claramente o jogo. Alternar ataques com fingidos gestos de paz, minar minha resistência até que eu mesma cedesse pelo cansaço. Houve um momento em que considerei responder, despejar toda a minha indignação em palavras que a colocassem em seu devido lugar. Mas não. Algo em mim dizia que o silêncio seria a arma mais poderosa naquele instante. Cada mensagem ignorada era uma muralha que eu erguia. Eu sabia que responder seria abrir brechas, seria me colocar na arena que ela mesma havia preparado. Permaneci em silêncio, observando o celular vibrar, até que as mensagens começaram a perder o tom de fúria e ganhar o tom de desespero. À noite, vieram mensagens do meu filho. Diferente dela, ele tentava apelar para a memória, para o vínculo. Mãe,
Não precisamos chegar a esse ponto, escreveu. Logo em seguida, pense em tudo o que já fizemos juntos, pense na família. E então, como se a máscara caísse, ele deixou escapar o verdadeiro motivo. Se você continuar dificultando, vai perder tudo, até mesmo o pouco que resta do nosso contato. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto. Era o aviso claro de que o elo que nos unia estava sendo usado como moeda de troca. Naquela noite, sentei-me à mesa novamente com a pasta de documentos ao meu lado e reli algumas páginas como quem busca firmeza no concreto. Eu precisava me lembrar que não se tratava apenas de uma disputa patrimonial, mas de algo muito mais profundo. Era a luta por manter viva a minha identidade diante da tentativa de apagamento. Cada mensagem dela, cada silêncio cúmplice dele, me dizia a mesma coisa. Eles acreditavam que eu não teria forças para resistir. Mas o que eles não sabiam era que a dor que eu carregava estava se transformando em combustível, que cada humilhação se convertia em pedra para a muralha que eu erguia dentro de mim. Passei a desligar o celular durante a noite para não ser acordada pelos toques incessantes. O silêncio da madrugada voltou a ser meu aliado, e nele eu descobri que a solidão podia ser uma forma de fortaleza. Em vez de me sentir derrotada por estar só, comecei a sentir que essa solidão era o espaço em que eu podia pensar livremente, sem vozes tentando me manipular. Lembrei-me do conselho do advogado: não responder, não se deixar envolver emocionalmente, registrar tudo. E assim fiz. Cada mensagem cruel foi guardada, cada ameaça foi capturada. Não eram apenas palavras, eram provas. E um dia, eu sabia, poderiam se voltar contra eles. No entanto, a intensidade das mensagens mostrou-me algo ainda mais importante. Eles estavam perdendo o controle. O desespero dela, a alternância entre fúria e súplica, revelava que o bloqueio das contas tinha sido um golpe certeiro. Era como cortar a raiz de uma árvore que parecia imensa, mas que agora mostrava sinais de murchar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, comecei a sentir que o jogo poderia se inverter. Ainda havia dor, ainda havia medo, mas pela primeira vez havia também uma fagulha de esperança. E foi ali, diante do celular cheio de mensagens que não mereciam resposta, que entendi uma verdade que mudaria tudo. Não era eu quem precisava deles. Eram eles que, sem mim, não tinham nada. As mensagens da minha nora cessaram por alguns dias, mas o silêncio que se instalou não era de rendição, e sim de preparação. Eu conhecia o olhar dela, aquela arrogância disfarçada de fragilidade que tantas vezes enganara outros, mas que comigo nunca colou. Sabia que a pausa não significava desistência, e sim o prenúncio de algo mais agressivo, mais desesperado. Meu filho, por sua vez, manteve um silêncio estratégico, como se quisesse me dar tempo para repensar, para me enfraquecer sozinha. Mas eu já havia aprendido. O silêncio deles não era descanso, era cálculo. Foi numa tarde de domingo, o sol se escondendo atrás das árvores do quintal, que ouvi o som inconfundível de passos pesados no portão. Eram diferentes do barulho comum de vizinhos ou entregadores. Eram passos decididos, impacientes, e logo o estalo do portão sendo forçado confirmou o que meu coração já pressentia. Levantei-me devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. Do outro lado do vidro da porta, vi meu filho empurrando o portão de ferro, tentando arrombá-lo com a força dos ombros. A cena parecia um pesadelo, como se aquele menino que um dia correra livre pelo mesmo quintal agora fosse um estranho tentando invadir minha vida. Gritei de dentro para que parasse, que aquilo não levaria a nada, mas ele não me ouviu. O rosto estava tomado por uma raiva que eu nunca tinha visto, os olhos vidrados como os de alguém que já perdeu a noção do limite. Corri até o telefone e disquei rapidamente o número da polícia, a voz trêmula explicando que meu próprio filho estava tentando invadir minha casa. Doeu dizer aquelas palavras em voz alta, como se cada sílaba fosse uma sentença de morte do vínculo que nos unia. Enquanto aguardava a resposta da viatura, ele continuava a esmurrar o portão, xingando, dizendo que eu não tinha o direito de negar o que era dele por justiça. A cada palavra cuspida contra mim, eu sentia não apenas medo, mas também uma estranha serenidade. Não havia mais dúvida,
Não havia mais máscara. Ele estava mostrando quem realmente era. Minutos depois, o barulho da sirene cortou a rua e 2 policiais desceram da viatura. Ao ver a cena, meu filho tentou recuar, disfarçar, mas já era tarde demais. Os policiais se aproximaram, falaram com firmeza, e um deles me pediu para relatar o que estava acontecendo. Minha voz saiu embargada, mas clara. Expliquei que era minha casa, que estava sendo ameaçada pelo meu próprio filho, que já não havia mais diálogo possível. O constrangimento dele diante dos vizinhos que começavam a espiar pelas janelas foi visível. A arrogância deu lugar a uma raiva silenciosa, contida apenas pela presença da farda que o impedia de avançar ainda mais. Os policiais o advertiram, registraram a ocorrência e me orientaram a procurar medidas protetivas caso as tentativas continuassem. Quando ele foi embora, acompanhado de olhares curiosos e julgadores dos vizinhos, meu corpo inteiro tremia, mas não de medo. Era uma mistura de alívio e dor. Alívio por ainda estar de pé, dor por perceber até onde tínhamos chegado. Nunca imaginei que um dia precisaria chamar a polícia contra o próprio filho, mas naquele instante compreendi que esse gesto era a última fronteira entre a dignidade e o abismo. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala, as luzes apagadas, e revivi cada detalhe. O som do ferro sendo forçado, os gritos, a presença dos policiais, tudo parecia um filme distorcido, mas era a minha vida real. Peguei o boletim de ocorrência e o coloquei dentro da pasta que já guardava os outros documentos. Era mais uma prova, mais um tijolo na muralha que eu erguia para proteger o que restava de mim. Senti lágrimas escorrerem, mas não tentei contê-las. Eram lágrimas amargas, mas também libertadoras, porque naquele papel estava a confirmação de que eu não estava louca, de que havia testemunhas daquilo que eu vinha suportando em silêncio. Nos dias seguintes, ele tentou disfarçar o ocorrido com mensagens frias, pedindo desculpas, mas sempre condicionando a reconciliação à entrega da casa. Eu não respondi. Cada palavra dele era como uma faca tentando cortar o pouco de vínculo que ainda restava. A nora, por sua vez, voltou com sua avalanche de textos, agora rindo da situação, dizendo que eu passaria vergonha ao arrastar a própria família para delegacias. Mas o que ela não entendia era que eu já não me importava mais com a imagem que tentavam destruir. O que importava era manter minha integridade, proteger aquilo que me restava de paz. Foi nesse período que percebi algo importante. Eu não estava apenas defendendo tijolos e concreto, estava defendendo minha história, minha luta, minha própria vida. Cada tentativa de invasão, cada palavra de humilhação, cada olhar de desprezo deles só reforçava a certeza de que eu precisava resistir até o fim. E essa resistência não seria mais silenciosa. Eu começava a preparar, junto com meu advogado, medidas mais firmes, mais definitivas, para que eles soubessem de uma vez por todas que eu não cederia. Naquele domingo em que ele tentou invadir minha casa, algo dentro de mim morreu, mas algo novo também nasceu. O amor cego que me fazia perdoar tudo havia sido enterrado, e em seu lugar surgia uma força que eu jamais imaginei carregar. E enquanto olhava pela janela naquela noite, vendo a rua deserta sob a luz fraca dos postes, prometi a mim mesma que não haveria mais recuos. Eu estava pronta para o contra-ataque, e desta vez seria definitivo. Os dias que sucederam à tentativa de invasão foram de um silêncio tenso, quase insuportável. Eu sabia que não poderia relaxar, sabia que a pausa deles não era desistência, mas sim um momento de reorganização, uma trégua falsa antes de uma nova ofensiva. No entanto, eu já não era a mesma mulher da festa, nem a mesma mãe que chorava sozinha na poltrona. As lágrimas haviam se transformado em estratégia e a dor em determinação. Eu tinha em mãos não apenas lembranças de humilhação, mas provas, documentos, registros, testemunhos oficiais daquilo que eles haviam tentado me arrancar. E naquela altura, com a orientação firme do advogado, eu decidi que não ficaria apenas na defensiva. Era hora de contra-atacar. Passei uma semana em reuniões discretas, visitando cartórios, bancos e o próprio escritório do advogado. Cada assinatura,
Cada autenticação, cada medida tomada era um tijolo colocado em um muro legal e inquebrável ao redor da minha vida. Revisamos a escritura da casa, criamos cláusulas de proteção que a tornavam intocável, mesmo em caso de contestação judicial. Formalizamos um fundo específico em meu nome, blindado contra qualquer tipo de manobra. E o mais importante, revisei meu testamento. Pela primeira vez em anos, tive coragem de escrever em palavras o que minha mente já sabia, mas meu coração se recusava a aceitar. Meu filho e a esposa estavam excluídos de qualquer herança. Tudo aquilo que construí, tudo pelo qual lutei, não seria colocado nas mãos de quem tentou me destruir. Foi doloroso assinar aquele documento. As mãos tremiam, os olhos marejavam e a caneta parecia pesar 1 tonelada. Mas, ao mesmo tempo, senti uma libertação profunda. Era como cortar uma corrente que me mantinha refém de chantagens emocionais. Ao colocar meu nome no papel, percebi que não estava apenas protegendo bens materiais, mas resgatando minha própria dignidade. Meu filho havia escolhido o caminho da cobiça, e eu não podia mais me deixar prender pelo amor unilateral que insistia em oferecer. O advogado me olhou nos olhos e disse, com voz grave, que aquela decisão era definitiva e que eu precisava estar preparada para a tempestade que viria quando descobrissem. Eu apenas assenti, sabendo que a tempestade já me cercava havia tempo demais. Não demorou para que a reação viesse. Em uma noite de sexta-feira, o telefone tocou insistentemente. Quando atendi, ouvi a voz dele, carregada de fúria e desespero. Ele gritava que sabia o que eu tinha feito, que eu não podia simplesmente apagá-lo da minha vida como se fosse um estranho. Dizia que eu era cruel, que estava sendo manipulada, que a nora dele não merecia passar pelo constrangimento de ser rebaixada diante dos outros parentes. Eu o ouvi em silêncio, cada palavra cortando como faca, mas ao mesmo tempo me dando a confirmação de que eu havia tomado a decisão certa. Quando ele parou para respirar, respondi apenas com uma frase simples, firme e gelada. Eu não devo nada a vocês. O silêncio do outro lado da linha foi pesado e depois de alguns segundos ele desligou sem se despedir. Aquela noite foi longa. Senti um misto de alívio e vazio. Era como arrancar um curativo antigo que cobria uma ferida infeccionada. Doía, sangrava, mas era necessário para a cicatrização. Sentei-me na varanda, olhando para o céu escuro, e pensei em como a vida tinha me levado até ali. Nunca imaginei que precisaria usar leis e testamentos como armas contra o próprio filho. Mas se era isso que o destino exigia, eu estava pronta. Não mais por orgulho, não mais por vingança, mas por sobrevivência. Eu já havia sido empurrada diante de todos, humilhada por quem mais amava, e agora não permitiria que me derrubassem de novo. Nos dias seguintes, soube por vizinhos e conhecidos que minha nora havia espalhado histórias, tentando me pintar como a vilã, como uma mãe ingrata que abandonara o próprio filho. Mas as palavras dela não encontraram tanto eco quanto esperava. Alguns já sabiam da tentativa de invasão, outros haviam testemunhado o escândalo da festa. A máscara começava a rachar, e por trás dela se revelava a ganância que sempre estivera lá. Eu não precisei me defender publicamente. As próprias atitudes deles se encarregaram de expor a verdade. Enquanto isso, eu continuava firme, ajustando os últimos detalhes com o advogado, garantindo que cada documento estivesse blindado. Lembro-me do momento em que coloquei o testamento em uma pasta azul, trancada em uma gaveta segura, e fechei a chave com uma sensação estranha. Era como selar um ciclo, enterrar de vez uma parte da minha vida que já não podia ser recuperada. Meu filho ainda existia, mas o vínculo de confiança entre nós estava morto. E não havia testamento, perdão ou lembrança que pudesse reviver o que ele próprio havia destruído. Naquela noite, preparei uma taça de vinho e sentei-me sozinha na sala, cercada pelo silêncio confortável da casa, que ainda era minha e sempre seria. O contra-ataque não tinha sido apenas jurídico ou material, tinha sido espiritual. Eu finalmente havia escolhido a mim mesma, e essa escolha, ainda que dolorosa, trouxe uma paz que eu não sentia havia anos. A tempestade ainda poderia rugir lá fora, mas dentro de mim havia um mar calmo,
E eu sabia que não importava o que tentassem, eu já estava protegida. O dia do aniversário seguinte chegou como uma ironia amarga, um lembrete de que o tempo não espera por ninguém, de que a vida continua, mesmo quando as feridas ainda estão abertas e a alma ainda lateja com a dor do que foi perdido. Eu acordei cedo naquela manhã, o sol ainda tímido filtrando-se pelas cortinas, e por um instante fiquei parada diante do espelho, observando as linhas que o tempo gravou no meu rosto. Havia cansaço, sim, mas também havia uma força nova, uma firmeza que não estava ali 1 ano atrás. A casa estava silenciosa. Apenas o som distante dos pássaros no jardim quebrava a quietude. Passei pelos cômodos devagar, como quem revisita uma história, tocando levemente nas paredes, nas fotografias antigas, nos objetos que resistiram às décadas. Cada detalhe me lembrava não apenas do que vivi, mas também do que defendi com unhas e dentes. Preparei a mesa da sala com cuidado, não para receber convidados, mas para receber a mim mesma. Coloquei uma toalha branca simples, dispus uma taça de cristal que herdara da minha mãe e uma garrafa de vinho guardada para ocasiões especiais. Não havia bolo, não havia balões, não havia música alta. Havia apenas eu, a casa e a memória do que havia sido minha luta naquele último ano. Enquanto enchia a taça, pensei em como tudo havia mudado. Há 12 meses, eu estava em um salão repleto de gente, empurrada pelo próprio filho diante de olhares cúmplices. Hoje, eu estava sozinha, mas em pé, intacta, com minha dignidade preservada e minha história protegida. Levantando a taça, não brindei a ninguém além de mim. Foi um brinde silencioso, mas carregado de significado. Brindei a coragem que descobri dentro de mim quando tudo parecia perdido. Brindei a casa que permaneceu firme, não apenas como estrutura física, mas como símbolo da minha resistência. Brindei a dor que me ensinou a não me calar e a solidão que se revelou fortaleza. Cada gole do vinho tinha gosto de vitória. Não a vitória ruidosa dos que ostentam, mas a vitória silenciosa de quem sobrevive sem se curvar. Do lado de fora, o mundo seguia indiferente. Talvez meu filho e minha nora estivessem em alguma festa, cercados de pessoas dispostas a acreditar em suas histórias distorcidas. Talvez estivessem tramando novos planos, talvez estivessem apenas tentando esquecer que falharam. Eu não sabia, e pela primeira vez percebi que também não me importava. Eles já não tinham poder sobre mim. As tentativas de manipulação, as ameaças, as invasões, tudo isso havia perdido a força. Eu havia erguido uma muralha invisível e ela não podia ser derrubada por gritos ou chantagens. Enquanto a tarde avançava, sentei-me no quintal com a taça ainda na mão e deixei que o sol me aquecesse. A brisa suave trouxe lembranças de tempos antigos, dos risos do meu filho quando pequeno, das tardes em que ele corria por aquele mesmo jardim. Por um instante, senti uma pontada de saudade, mas logo ela se dissipou, substituída por uma aceitação serena. Eu compreendi que o menino que um dia conheci havia se perdido em algum lugar do caminho e que o homem que restou já não tinha espaço dentro de mim. O amor de mãe ainda existia, mas já não era um grilhão, era apenas uma lembrança distante, sem poder de me ferir novamente. Ao cair da noite, acendi algumas velas pela casa. O ambiente ganhou um ar íntimo, quase sagrado, como se cada chama fosse um testemunho da vida que ainda havia em mim. Peguei o testamento guardado na gaveta, aquele documento que selava meu contra-ataque, e o coloquei sobre a mesa. Não para revisá-lo, mas para lembrar a mim mesma de que minhas escolhas estavam feitas, de que o futuro estava protegido, de que minha voz havia sido ouvida, mesmo que apenas no silêncio das páginas legais. Foi nesse momento que percebi que minha maior vitória não estava escrita em nenhum papel, mas gravada em mim, a vitória de não ter me deixado apagar. Brindei uma última vez, agora olhando pela janela para a rua deserta, e sorri sozinha. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas sincero. Eu havia passado pelo fogo, havia sido empurrada até o limite, havia chorado até perder a voz. Mas ali estava eu, inteira, de pé, com a cabeça erguida. O mundo podia não aplaudir, podia não reconhecer, mas eu sabia o valor do que conquistei.
e isso bastava. Naquela noite, adormeci com a sensação de que, embora a vida tivesse me arrancado muito, ainda havia beleza em permanecer. Ainda havia força em resistir. E enquanto o sono chegava, a última coisa que pensei foi que o verdadeiro brinde não era a casa, nem mesmo ao silêncio, mas a coragem de não desistir de mim mesma.